Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor, obrigado por este dia, Senhor. Abençoa teu filho, o pastor Célio, Senhor. Ele se preparou do jeito que ele pôde, Senhor, do jeito que ele pediu para a tua direção, Senhor. E eu peço que o Espírito Santo, Senhor, esteja guiando sempre a ele, Senhor. E também nós que vamos escutar a tua palavra, Senhor. Usa teu filho, usa o teu vaso. Esse vaso, Senhor, que o Senhor colocou no mundo, Senhor. Ele tem um propósito especial, assim como nós também temos, Senhor. Usa ele, Senhor, poderosamente, Senhor. Que a palavra venha entrar em nossos corações, Senhor. E que nossos corações possam ferver, Senhor, com o que nós iremos aprender hoje. Pelo alimento espiritual que nós vamos ter hoje também, Senhor. Obrigado, Senhor. E abençoa cada vez mais e mais o teu filho. Em nome do Senhor Jesus, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus e aleluias. Tá bom assim? Não tô? Não? Tá bom? Só eu não levantar muito o volume da voz. Irmãos, quero que se coloquem de pé um pouquinho. Acho que esse mês é o mês do mês profético sobre a nossa vida. Semana passada nós fizemos um ato profético de um profetizar pelo outro, abençoar a vida do outro. Hoje eu quero fazer diferente. Eu quero que você olhe para você mesmo, para dentro de você, e fale assim: aquele que habitava no tabernáculo de Moisés, habita em mim. Eu sou esse tabernáculo. Eu sou o templo do Antigo Testamento. Então você olha para você mesmo e fala assim: eu tenho um grande valor, tem algo em mim que é todo poderoso. Ele habita em mim. Eu sou o templo desse Espírito. Eu sou o templo deste Deus. Ele decidiu habitar em nós. Você tem todo o poder e toda a autoridade habitando em você. Não peça para que Deus desça sobre a tua vida. Ele já está em você. Ele habita em você. Ele não está somente no dia que você veio na igreja. Ele está todos os dias junto com você. É aquele que vai levantar a tua vida. É aquele que fala numa voz sussurrante no teu ouvido, no teu espírito: ei, filho, eu estou aqui. Confia, tudo está no meu controle. Amém? Deus abençoe a tua vida nessa noite. E quero que você tenha certeza absoluta e saia daqui hoje com poder e autoridade. Tudo aquilo que se fizer nas tuas mãos seja direcionado por o Espírito que habita na tua vida. Amém? Glória a Deus por isso. Amém. Entenderam? Entendeu? Vocês são o templo do Espírito. Amém? Eu quero que você se sente agora. Não se sente. Hã? Não. Era só para que vocês prestassem atenção no valor que vocês têm. Vocês não são simplesmente pessoas que aceitaram Jesus e se transformaram em cristão, não. Vocês aceitaram Jesus, o sacrifício de Cristo Jesus, e Ele transformou a tua vida, o teu ser, no templo do Espírito Santo. Quando você lê o Antigo Testamento, você fica abismado. Quando Moisés entrava no tabernáculo, no templo, no tabernáculo, e ele ia até o santo lugar e falava com Deus, cara a cara com Deus, e saía dali com direções de Deus, Deus indicando para ele: você tem que fazer isso, 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 dessa forma, você vai ter que construir isso de tal maneira, tudo calculado, planejado pelo próprio Deus, e ele saía dali com tudo nas mãos. Agora você para e pensa: se esse Deus determinava na vida de Moisés e do povo de Israel tudo que eles queriam, tudo que eles precisavam fazer, por que você não pode dar ouvido ao Espírito que habita na tua vida? Porque o mesmo poder, a mesma autoridade que habitava e descia e estava permanentemente sobre a Arca da Aliança, hoje está sobre a tua vida. Amém. Ele habita em cada um de nós. Amém? Então, por isso que eu pedi para o pastor Luiz Chimizo, quando leu a primeira palavra, falou assim: começa no 14, no 15, no 14. Agora eu quero que você abra lá em 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Não foi o mesmo que o pastor leu? Capítulo 2. É o capítulo 2?
2 Coríntios. A 2 Coríntios. 2 Coríntios 3. Assim diz a palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós temos, eu preguei um tempo atrás, ministrei um tempo atrás, 2 missões, 3, falando sobre o tabernáculo de Moisés, amém? Por que eu precisava detalhar para vocês o que era o tabernáculo de Moisés? Porque todas as partes do tabernáculo de Moisés, ele faz parte, representava e era a sombra de alguma coisa que viria no Novo Testamento. Amém? Amém. E quem era esse templo, esse tabernáculo que foi representado no Antigo Testamento? Eu e você. Porque o átrio do templo, você já viu onde estava, né, o altar do holocausto e a bacia da purificação? É o teu corpo, sabia disso? Porque tudo aquilo que nós fazemos através do nosso corpo, e nós decidimos fazer com ele alguma coisa, interfere na tua vida espiritual. Tudo. E veja só, cada vez que o povo de Israel chegava para fazer o sacrifício no templo, pelos seus pecados, pela alguma coisa que ele precisava sacrificar no templo, ele tinha que fazer aquele sacrifício para que ele pudesse ter acesso a Deus. Amém? Amém. Se o Espírito de Deus habita em nós, ele habita em que lugar de nós? Já parou para pensar isso? Eu já falei algumas vezes aqui. O Espírito de Deus, ele habita em nosso espírito. Então significa que o nosso espírito é o chamado Santo dos Santos. É o lugar de habitação. Se o meu corpo é o átrio, a minha alma é o quê? É o santo lugar. Só que o santo lugar, ele só pode ser santo de acordo com aquilo que eu faço na minha carne. Amém? Amém. Se eu, como disse o pastor Luiz Chimizo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Te convém entrar em um lugar, em uma roda de pessoas que falam coisas que não te agregam coisas espirituais? Não. Porque a palavra de Deus fala que nós não devemos assentar em roda dos escarnecedores. Porque não te agrega. Agora, se você está no lugar ministrando a palavra de Deus, não importa o lugar onde você está. Porque você está trabalhando para o reino. Pregando sobre o reino. Agora, se nós estamos em um lugar onde a conversa não nos agrega algum conhecimento ou vida espiritual, não é bom nós estarmos ali. Por que que não é? Porque o nosso corpo, ele muito facilmente, a nossa alma, muito facilmente, ela se deixa levar. Você pode ver quando tem uma roda de amigos, e entre eles um não quer beber. E todos falam, não tem nada, vamos tomar, não tem nada, ele acaba cedendo. E a nossa alma, ela facilmente pode ceder às coisas do mundo. A palavra de Deus diz que quando você encontrar um espírito maligno, você repreende e expulsa ele, verdade? Mas quando for a tentação, que for a tua fraqueza, o que você tem que fazer? Foge. Por quê? Se você não fugir, você cai. E se você cai, você está colocando uma barreira entre você e Deus. E muitas vezes nós pensamos que nós colocamos uma barreira entre eu e o céu. Na realidade, é entre a minha alma e o meu espírito. Por isso que você entende que quando a palavra de Deus fala que ela é uma espada mais penetrante que uma espada de 2 gumes que entra, divide a alma e o... Por que ela tem que ser a alma e o espírito? Já perguntaram por quê? Porque a palavra de Deus é um filtro de tudo aquilo que vem do espiritual. E é o filtro de tudo aquilo que a nossa alma faz. Ela tem que fazer as coisas de acordo com a palavra. Se a espada de 2 gumes é a palavra de Deus,
é aquilo que vai decidir na minha vida o que eu posso ou não posso fazer. Amém? Quando isso começa a fluir através da minha vida, eu começo a aparelhar a minha vida, e as decisões que eu tomo na minha carne, na minha decisão, na minha alma, eu decido sobre alguma coisa, o que vai acontecer? Essas decisões, se forem emparelhadas com aquilo que a palavra diz, isso tem um fluir do Espírito. Amém? Quando nós cumprimos a palavra de Deus abre uma porta entre o meu espírito e o Espírito Santo, entre a minha alma e o meu espírito, onde habita o Espírito Santo. Então, quando isso acontece, há um fluir do Espírito para concretizar no natural, no mundo natural, aquilo que eu estou pedindo para Deus. Então, nós pedimos, às vezes, pensando que esse fluir vem dos céus. Não, ele já veio no dia do Pentecostes. Ele está sobre a terra. E se nós temos um milagre para acontecer na minha vida, ele vai vir sobre a minha vida ou ele vai fluir através da minha vida? Ele vai fluir através da minha vida de acordo com a palavra de fé que você está acreditando. Quando nós acreditamos numa ministração, que eu estou pregando, o pastor Luiz está pregando, o diácono Jorge está pregando, ele lança uma palavra de fé, você recolhe essa palavra de fé, coloca no teu coração, e você começa a viver de acordo com aquela palavra, o que acontece? Ela vai abrir uma conexão entre a tua alma e teu espírito, e a bênção de Deus que vem pelo Espírito Santo, o poder que opera em nós, como diz em Efésios capítulo 3, versículo 20, ele vai fluir através da nossa alma para que isso possa ser concretizado no mundo natural. Amém? Então, tudo o que eu faço no meu corpo, aparentemente não influencia em nada. Aparentemente, mas eu posso dizer para você que tudo que nós fazemos através do corpo, daremos conta a Deus. E esse dar conta a Deus significa que tudo que vai fazer, que eu vou fazer com as minhas mãos, com o meu pensamento, com meus olhos, com meus pés, eu vou dar conta a Deus. Se eu vou dar conta a Deus, significa que Ele interfere diretamente no fluir do Espírito na minha vida. Você pode ver que quando você faz uma coisa que não é devida e você sabe que não podia ter feito, você chega na igreja, você não consegue louvar, você não consegue sentir a presença de Deus. Não há conexão entre a tua vida e o mundo espiritual que está ao redor de você naquele lugar. Por quê? Porque Deus não está vendo você, não. É porque o teu fluir está bloqueado. Amém? Aí você entende por que uma vez você pode estar sentado em um lugar e uma pessoa do lado de você está queimando no Espírito, gritando, pulando, sentindo a presença do Espírito Santo, e você não está sentindo nada. Por quê? Porque aquela pessoa está fluindo no Espírito. O Espírito está fluindo através dela, porque há espaço para que isso aconteça na vida dela. Então, ou seja, conectando o meu Espírito com a manifestação do Espírito Santo, eu sinto a presença de Deus. Agora, quando eu não consigo conectar a minha alma, onde estão as minhas emoções e as minhas decisões, com o Espírito, você não vai conseguir sentir o fluir de Deus na tua vida. Por mais que você possa estar num culto muito abençoado, no fluir do Espírito Santo, queimando as pessoas, curando as pessoas, paralíticos andando, e você é uma pessoa cética em tudo que está acontecendo naquele lugar. Daí você chega em casa e diz, mas por que isso? Quando você começa a se perguntar por que pessoas sentem a presença do Espírito Santo, eu não consigo me arrepiar, eu não consigo sentir a presença do Espírito Santo dentro do culto, porque há alguma coisa na tua vida, na tua carne, que você precisa sacrificar no altar. Por isso que Paulo fala que nós temos que ser sacrifício vivo. Eu tenho que decidir sacrificar aquilo que não pertence a Deus. Queremos o fluir do Espírito Santo, mas não queremos sacrificar. Queremos a maravilha de Deus sobre a minha vida, todas as coisas respondidas, todos os milagres respondidos, mas eu não quero sacrificar no altar. Mas eu preciso sacrificar no altar. Amém? Amém. Vocês lembram que quando eu ministrei um tempo atrás, dizendo para vocês que aquele que está morto foi justificado. Se a tua carne está viva, ela não está justificada. Eu não digo para você que você vai perder a salvação. Você vai estar salvo porque você está em Cristo Jesus. Mas as tuas obras serão depuradas pelo fogo. Se a tua obra permanece, amém, haverá galardão para você.
Mas se a tua obra se queimar pelo fogo, você vai ser salvo pelo fogo, mas não haverá galardão para a tua vida. Pastor, mas está sendo... Não, a palavra de Deus é assim. E nós não podemos ministrar uma palavra que não está contida dentro da palavra de Deus. Amém? Então, se nós precisamos, irmãos, sentir a presença de Deus, se nós queremos buscar a presença de Deus, a primeira coisa que eu tenho que fazer é ver aquilo que eu estou fazendo que não está de acordo com a palavra. Muitas vezes Deus levanta você de madrugada, acorda você de madrugada. Você fala assim, 3 da manhã. Alguma coisa fala assim, levanta, vai orar. Você é hora de orar. Aí se dorme. Outro dia de novo. Aí você levanta. 3 da manhã de novo. Uma coisa interessante. Entre as 3 da manhã e as 5 da manhã é o horário que Deus sempre vai acordar você. Quando Ele quer falar com você. Se Deus te acordar você 1, 2 vezes essa hora da manhã e te der uma vontade de você orar, vai orar, Deus vai falar com você. E quando você começa a sentir essas coisas, você começa a ver, e você vê que pessoas acontecem dessa mesma forma, e você começa a entrar nesse mundo, nesse lugar de intimidade com Deus, você vai ver que as coisas que para você tinham um valor tremendo na tua vida, antes de Cristo, daqui a pouco já não tem mais o mesmo valor. Por que isso? Porque a tua alma, naquilo que era valioso para a tua alma, já não tem mais valor. Por quê? Porque a tua alma está sendo regenerada pela presença do Espírito Santo. Amém. O problema maior do ser humano não é o espírito do homem, é a alma do homem. Porque quando ele caiu, saiu da presença de Deus, lá em Adão e Eva, no pecado original, lá no primeiro pecado que eles cometeram, quando toda a raça humana saiu, caiu da presença de Deus, a alma do ser humano foi contaminada. E o problema maior hoje, dentro das igrejas, na minha vida e na vida de cada um de vocês, eu não me coloco fora disso, irmãos. Porque eu sou um ser humano igual a vocês. A única diferença é que eu tenho um chamado diferente do de vocês. Amém? Mas isso não quer dizer que eu sou melhor e nem pior do que vocês. Eu estou no mesmo barco que vocês. Eu estou me santificando todos os dias e procurando fazer isso e trabalhar isso na minha vida. Isso não quer dizer que eu seja santo, ou seja, no maior nível. Eu estou procurando chegar aí. Paulo mesmo disse, não julgo que haja alcançado, mas esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Então é um caminho que nós devemos crescer juntos. É um caminho que nós devemos buscar juntos. Se um cai, o outro se levanta. Amém? Amém. Se você cai, tem alguém que vai te dar a mão. Se você está se levantando e você está, de repente, o outro do outro lado e você caiu, você já está em pé, levanta-lhe, né? Ajuda-lhe a levantar. E cada vez que você vai colocando a prioridade nas coisas de Deus, você vai ver que as coisas que você tinha valor na tua vida já não vai ter mais o mesmo valor, porque a tua alma está começando a ser regenerada pelo Espírito. Quando a alma do ser humano ela é regenerada pelo Espírito, ela vai ser e dar valor sempre e prioridade sempre nas coisas de Deus. Amém? Quando você está dentro da casa do Senhor, você sempre tem uma escolha. E a escolha para a vida do ser humano, para a vida do cristão, só tem uma: Cristo. Só tem uma: Cristo. Se te perguntarem para você assim, nós tivemos um testemunho da irmã Ramon esse tempo atrás aqui, não é verdade? A Ramon, ela tinha 2 coisas: ela podia ir para um churrasco ou podia ir para a bênção, né? Qual que pesou mais para ela? Talvez na carne, na alma dela, a vontade de estar naquele churrasco era grande, mas algo no seu espírito não, ó, tem coisa boa para você lá. E ela toma uma decisão, fala, não, melhor eu vou para a casa de Deus. Talvez o coração dela não quisesse isso, a alma dela não quisesse, mas algo dentro dela, lá no interior dela, o Espírito Santo falando, ó, tem algo bom para você. Eu sei que é bom você estar lá, mas eu quero que você vá para lá hoje. E ela tomou a decisão de ir para a casa de Deus. Foi abençoada? Foi abençoada. Porque há uma decisão que você precisa tomar, que eu preciso tomar, chegado um momento na nossa vida que todos nós vamos se deparar com 2 caminhos. Nós chegamos aqui e tem uma bifurcação, esquerda e direita. E o que você vai fazer? O Espírito fala assim, vai pela direita.
Mas a carne de você vai dizer, vai pela esquerda. Já a carne vai te dar alguns argumentos. Ó, a esquerda é bom. Tá vendo? Tá bem asfaltadinha, é bem largo o caminho. Ó, tem pessoas que a gente já conhece, que já trilharam esse caminho aqui. Mas de repente o Espírito Santo fala, vai pelo caminho apertado. Porque toda decisão, irmãos, toda decisão que você decide por Cristo é um caminho apertado. Você vai ser julgado pelos seus colegas, você vai ser julgado pela tua família, você vai ser julgado pelo teu esposo, pela tua esposa. Mas quando você acerta o caminho com Cristo, lá na frente, aqueles que não aceitaram andar e trilhar aquele caminho para você, vão olhar para trás e vão falar assim, ela mudou, ele mudou. Por quê? Porque há uma luz que vai brilhar na tua vida. Há uma luz que brilha em mim e em você, cada dia que você toma uma decisão correta dentro do reino de Deus. E nós precisamos disso para a nossa vida, querido. Porque quando nós tomamos uma decisão, que não é a decisão por Cristo na nossa vida, o que nós vamos fazer? Você vai andar no deserto em círculos, até você entrar pela porta correta. Muitas vezes nós estamos crescendo no Espírito, mas quando nós erramos, o que acontece? Nós descemos e temos que recomeçar o processo na nossa vida. Por que muitas vezes a gente encontra pessoas e amigos, muitas vezes nossos, que têm muitos anos de crente e continuam no mesmo patamar, continuam no mesmo nível, não há crescimento. Você vê que o linguajar não muda, as decisões não mudam, o jeito de olhar não mudam, né? As premonições da sua mente, está fazendo isso porque ele não gosta de mim, ou está fazendo isso porque ele quer me prejudicar. Há um tormento na sua alma, no seu espírito, na sua mente, que não deixa essa pessoa crescer. Por quê? Porque tem tomado decisões erradas a vida inteira. Mas quando você começa a tomar as decisões corretas, o que acontece? Esses medos, essas indecisões que nós temos como ser humano na nossa alma, elas começam a ser eliminadas pela presença do Espírito. Cada vez que o Espírito Santo ele consegue ganhar um terreno na sua alma, ele começa a eliminar coisas da tua alma. Vontades que você tem vão ser eliminadas, que não fazem parte da vida cristã. Coisas que fazem parte da tua vida, que não faz parte do santuário de Deus, do tabernáculo de Deus, daquele lugar onde ele habita. Porque cada lugar dentro do tabernáculo de Moisés tinha uma área específica. Quando nós fazemos a questão do nosso sacrifício, é na nossa carne. Nós vamos ter que sacrificar a nossa carne. Vamos ter que sacrificar aquilo que nós queremos, muitas vezes, as nossas vontades, muitas vezes, porque muitas vezes nós temos que ler a palavra, mas nós temos que sacrificar o tempo lendo a palavra. Nós temos que sacrificar um tempo para orar a Deus. E muitas vezes nós não conseguimos fazer isso, porque muitas vezes nós estamos tão atarefados com coisas, que às vezes as horas vão passando. E aqui no Japão você sabe que a hora não passa, voa, né? Às vezes você pensa que está na quarta-feira, já é sexta-feira, e você já ia agora, eu tinha que pregar, e já não, né? Já não fiz, agora tenho que correr atrás daquilo que eu precisava ter feito durante a semana, não consegui. Eu pensei em me consagrar durante a semana, também não consegui, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo. E as coisas do mundo vão tentando te afogar na tua vida espiritual, e você precisa só um tempo para com Deus. Como é que nós vamos falar e revelar as coisas de Deus se nós não temos um momento em específico para falar com Deus? O fluir de Deus, ele não desce sobre a tua vida, ele vem sobre, ele flui através de você. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluias. Veja só o que acontece na questão do corpo do ser humano, ou seja, no átrio do templo, do tabernáculo que é a tua vida, né? Nós temos 5 coisas, ai, me falhou a memória. Temos a visão, o tato. Oi? Entradas. 5 entradas, isso, obrigado. Visão, tato, audição, olfato e paladar. 5. Sentidos? 5 sentidos, obrigado. Nós temos 5 sentidos ou 5 entradas na nossa alma. Se nós olharmos de uma maneira diferente, que não está de acordo com a palavra de Deus, está danificando a tua alma. Se nós falarmos
alguma coisa que não convém falar, nos danificamos a nossa alma. Se nós comemos coisas que não convém, estamos danificando a nossa alma. Porque a própria palavra de Deus, o próprio Jesus disse, agora não lembro, depois eu procuro para vocês. Se nós sentimos alguns cheiros, já viu cheiros? Ah, mas pastor, por que o cheiro pode danificar a minha alma? Eu vou pegar um exemplo meu, vamos supor. Se eu passar por uma rua e sentir um cheiro de um perfume que foi de uma ex-namorada minha lá no começo, o que acontece com o meu pensamento? Aí o que acontece? Daí o Satanás ele pega esse pensamento e fala, opa, agora diga assim, se você não tivesse casado com a tua esposa e casado com ela, como seria a sua vida? Onde você estaria hoje? Será que teria sido melhor você ter casado com ela? Aí o que acontece? A tua alma está sendo fragmentada. E se você deixa esses pensamentos pousarem e fizerem ninhos na tua cabeça, a tua alma ela vai ficar presa no inferno, sabe disso? Por que é tão importante você liberar a tua alma? Você está santo pelo sangue de Jesus, foi purificado, aliás, pelo sangue de Jesus. Você está salvo, mas existem fragmentos da nossa alma que ainda estão prendidas no nosso homem anterior, o nosso velho homem, que ainda não se converteu. Essa parte da sua alma, ela está presa no inferno. Por que é tão importante você começar a colocar a palavra de Deus em prática na tua vida? Por quê? Porque partes da sua alma, que estão fragmentos da sua alma, que ainda estão presas no inferno, o que acontece? É um lugar onde Satanás pode trabalhar e influenciar a tua vida espiritual hoje. Os teus pensamentos, através do cheiro, por exemplo, como eu citei agora, ele pode ter uma ligação ainda no inferno e que ele pode estar danificando os teus pensamentos, os teus sentimentos agora, que está começando a fragmentar o teu casamento. Entende? Então Satanás, ele vai sempre querer que você tenha parte da sua alma ainda presa no inferno. Tem pessoas que não são felizes no casamento agora e nem sabem por quê, porque a sua alma ainda está sendo influenciada pelo inferno, mesmo estando dentro da igreja. Porque, pastor, mas quando você aceita Jesus, Jesus não te libera, Jesus não te leva do reino das trevas e te coloca no reino das luzes de Jesus? Sim, na questão da salvação. Mas existem muitas coisas, porque foi você que aceitou Jesus, decidiu aceitar Jesus. Então a tua alma já está no reino dos céus. Mas para que a tua vida na terra seja completa e influenciada pelo Espírito Santo, vivendo o poder do Espírito Santo, a tua alma tem que estar liberta do inferno. Então ela precisa adequar com a palavra de Deus. Você pode ver que muitas vezes nós vemos dentro das igrejas hoje pessoas que não colocam a sua vida a favor do Evangelho. Eles querem colocar o Evangelho e enquadrar o Evangelho de acordo com a maneira que eles têm de viver. Se aquilo que está dentro da palavra de Deus não encaixa naquilo que eu acho que é certo, rejeita. Você rejeita ela, joga para o lado de fora, e é justamente aquela palavra que vai trazer para você uma libertação. Por isso que a palavra de Deus diz, conhecereis a verdade, o que acontece? Libertará do quê, irmãos? Não só do pecado. O pecado é o resultado daquilo que você está sendo influenciado pelo inferno. Quando ele fala assim, a palavra de Deus, quando você conhecereis a verdade vos libertará, significa que ela vai libertar a tua alma que está presa no inferno. Aí o que acontece? Fecha-se uma porta espiritual que não terá mais acesso nenhum sobre a tua vida, não influenciará a tua vida, por mais que venha pensamentos na sua vida, o que você consegue fazer? Antigamente era tão ruim, tão difícil para você expulsar aquele pensamento. De repente aquele pensamento vem na tua vida assim, daqui a pouco você já não pensa mais naquilo e já seguiu a vida que segue. Porque você está liberto. Amém? Amém? Então é por isso, irmãos,
que a palavra de Deus, ela é uma espada de dois gumes. Agora você entenda uma coisa, ela vai cortar algo na tua vida, mas ela vai te cortar o cordão umbilical do reino do inferno. Por isso que ela é dois gumes. Ela corta lá e corta aqui. Por quê? Porque eu tenho que exterminar da minha vida. E como é que eu posso exterminar alguma coisa que está influenciando a minha vida a fazer coisas erradas? É cortando o cordão umbilical que ainda está ligado no inferno. Então, quando eu ouço a palavra de Deus e eu faço com que essa palavra crie vida em mim, porque ela é a palavra viva de Deus, ela vai criar vida em mim, significa que ela vai trazer a vida na parte da minha alma que está morta. Amém? É aquela parte da alma que estava conectada ao inferno. Algum de vocês já viu a Kathryn Kuhlman, uma americana? Muitos anos, já viu? Viu ela fazendo o culto de libertação da alma? Não. Nunca viu? Não. Se você procurar na internet, você vai ver. Ela faz culto em onde as pessoas, ela vai no inferno e tira essas pessoas que ainda estão dentro da igreja, mas que a sua alma estão completamente fixadas no inferno. Faz-se liberação sobre essa pessoa, expulsa demônios dessa pessoa, daqui a pouco ela volta de novo. Por quê? Porque a sua alma está conectada. Tem uma conexão com o inferno. E essa mulher, ela tinha um poder tão grande nas mãos de Deus, que ela, quando começava a pregar, as pessoas começavam a ser libertas. Porque era o ministério dela. Era o ministério dela. Amém? Então nós entendemos, irmãos, que a nossa alma, ela vai ser fragmentada. Ou ela foi fragmentada no dia que Adão e Eva caiu no pecado. Então ele derrubou toda a humanidade estava nessa mesma condição. Lembra que eu falo sempre para vocês que todos aqueles que nasceram de Adão, até hoje, isso acabou de nascer na maternidade hoje aqui no Japão, eles estão sob maldição. A maldição, ela só é ativada sobre eles, sobre essa pessoa, quando? Pastor, mas a palavra de Deus, veja só, a palavra de Deus diz que o reino de Deus é feito, as criancinhas fazem parte do reino de Deus, não é verdade? Foi o próprio Jesus que falou. Sim ou não? Sim. Como que eu posso dizer para você que todo aquele que nasceu de Adão até agora está debaixo de maldição? Agora eu explico para você. A maldição só é ativada na vida de uma criança a partir do momento em que ela começa a entender o bem e o mal. Amém? Tem pessoas que com 14, 15 anos são inocentes. Mas tem crianças com 8 anos já não são inocentes. São bem rápidos para pegar as coisas. Então aí depende da rapidez que a criança tem de entender o bem e o mal, do certo e do errado. Amém? Quando ela começa a entender isso, se ativa a maldição sobre ela. E essa maldição, ela só pode ser quebrada numa decisão dela. Quando ela ouvir o Evangelho, ela fala, não, eu aceito este Evangelho. Eu aceito o sacrifício de Cristo. Porque o único que pode quebrar essa maldição na vida do ser humano é a cruz de Cristo. É o sangue, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Nós precisamos entender isso, irmãos. Porque isso é uma coisa muito importante. Por isso, irmãos, que eu preguei algumas pregações sobre o tabernáculo, especificando os pontos do tabernáculo. Parei um pouco e falei sobre os 4 batismos para você entender a presença do Espírito Santo sobre a nossa vida. E agora eu venho finalizar todo esse bloco de ensinamento falando sobre que nós somos o templo do Espírito Santo. E que nós precisamos ser libertos, que nós precisamos ser transformados. Não é transformados, irmãos, numa visão de sermos vistos como crente. Essa visão aqui, como crente, você olha para assim, não, aquele é crente. Né? Quando eu estava na churrascaria, acho que foi domingo passado, né? Que nós estávamos lá, de repente, o que acontece? Um crente entra, vocês não perceberam, mas eu percebi. Eu sabia até exatamente de que igreja ele era, eu não conhecia ele. Pelo jeito que ele se veste. Amém? Pelo jeito da pessoa, se conhece. Então, irmãos, as coisas de Deus na nossa vida, quando as pessoas começam a ver a nosso exterior e eles identificam a nossa vida espiritual, significa que houve uma transformação no nosso interior. Quando o nosso interior é transformado, o exterior acompanha. Não adianta ter aparência de crente. Há algo no ser humano que, em espanhol seria conter, né?
contei aqui, esse que é cristão. Te conta, em português tem uma palavra. Contea não existe em espanhol. Não? Te cuentea. Te contea. Cuentea. Cuentea. Em português seria como? Eu sou brasileiro, não me vem a memória. De dura. Que dedura que te fala, Te indica. te indica que você é crente. E tem pessoas que você veste como crente, anda como crente, e você olha para ele, não tem jeito de crente. Porque a vida do ser humano não foi transformada. Tem pessoas que estão muitos anos dentro da igreja, 10, 15 anos, 20 anos dentro da igreja, e quando ele se encontra ali na rua, você fala com ele, ou se encontra com ele, uma pessoa desconhecida, você pode até pedir uma informação para ele, você não deduz que ele é um crente. E tem pessoas que passam na rua, você olha, não, esse é crente. Uma vez nós estávamos num culto, não lembro, na cidade aqui no Japão, veio uma irmã, que ela era ex-menina da Playboy, que se converteu, era pastora, e um dia no intervalo de uma pregação, eu saí, tinha uma loja brasileira perto ali, eu saí daquele lugar, e eu fui, junto com o diácono, os 2 diáconos, a gente foi numa loja brasileira comprar alguma coisa para comer, alguma coisa rapidinho, e na minha frente vinha 2 casais, um casal, 2 pessoas, um homem e uma mulher. E quando eu passei por eles passaram por mim, o Espírito Santo disse, são crentes. São crentes, mas não estão na igreja. Eu parei assim, eu perguntei para ela assim, desculpa, nós estamos fazendo um culto aqui, e o Espírito Santo me disse que você é crente e você está desviado do Evangelho. Ela falou assim, mas como é que você sabe disso? Eu falei, eu não sei, o Espírito Santo me disse. Então o Espírito Santo ele pode conectar a minha vida, quando eu passar por alguém, ele fala a situação da pessoa. Por quê? Porque há uma conexão entre o Espírito Santo, entre o meu espírito e a minha alma, em que o Espírito Santo pode influenciar na minha vida, na minha visão, no meu olfato, em qualquer coisa do meu ser. Entenderam? Eu não sei se você já teve experiência de você passar dentro da igreja e de repente você tocar em alguém e de repente vir uma visão, algo na tua vida que se te mostra alguma coisa. Aconteceu uma vez comigo, nós estávamos numa igreja e esse pastor ele falou assim, agora eu quero que abra os teus olhos, estávamos orando, abre os teus olhos. A primeira pessoa que você vê, você vai lá e ora por ele. Eu olhei, abri o olho, vi um irmãozinho, fui lá, orei por ele, e Deus começou a revelar algumas coisas. Quando eu toquei nele, Deus me fez ver que ele estava entrando em um túnel muito escuro, e só havia uma luz muito forte lá no fim do túnel, e Deus começou a revelar o que ia acontecer na sua vida. Passou 2 semanas, aquilo que Deus havia revelado, aconteceu. Por quê? Porque quando você tem o Espírito, o teu corpo está a serviço do Espírito Santo, está a serviço do reino, você tem acesso a essas coisas. Aí você pergunta para assim, pastor, como é que você sabia? Eu não sabia. Simplesmente veio, fluiu. Aqui mesmo na igreja, uma vez eu estava orando por alguém, e o Espírito Santo, eu toquei na pessoa, orei por ele, eu fui, e o Espírito Santo falou assim, pergunta para ele por que ele se angustia e toma decisões antes que as coisas aconteçam. Eu voltei e falei para ele. Daí a esposa dele falou assim, fala a Deus. Porque era isso que ele fazia. Por que Deus faz isso? Porque Deus tem misericórdia de Deus é muito grande sobre a vida do ser humano. Deus quer o melhor para você. E quando isso acontece na tua vida, significa que Deus está te dando para você, ó, eu estou no controle. Por mais que as coisas que possam ser profetizadas sobre a sua vida não seja aquilo que você espera, mas o resultado daquilo que você não esperava vai ser algo que vai crescer, fazer você crescer na tua vida espiritual. Amém? Então nós vamos colocar de pé nessa noite. Não somente como meros cristãos, não só como membros de uma igreja, mas sim como tabernáculo de Deus, como santuário de Deus, onde Deus e o Espírito Santo habitam na tua vida. Né? Nós aceitamos Jesus não somente para fazermos parte do reino de Deus, não somente para termos a entrada no reino dos céus, mas para que nós, através de nós, o reino de Deus tivesse entrada aqui na terra. Amém? Nós somos uma porta virada ao contrário. Quando Deus abre a porta da nossa vida, Ele pode manifestar o seu poder, sua autoridade,
Os milagres de Deus acontecem através da tua vida, porque Deus tem um dom derramado sobre a vida de cada um de nós. Cada um de nós é valioso e precioso para Deus, queridos. Você é um poder, tem um poder muito grande nas tuas mãos. A tua vida é muito valiosa para Deus. A tua vida é um lugar onde o Espírito Santo pode manifestar, trazer coisas maravilhosas através de você, para tocar pessoas ao redor de você. Amém? Glória a Deus por isso. Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, diante da tua presença, eu quero apresentar, ó Deus, quero colocar, Senhor amado, diante de ti, esses santuários que estão aqui, ó Pai. E sobre cada um deles, na vida de cada um deles, Pai, eu tenho certeza que o Senhor está habitando, Senhor. E que nesse momento, Senhor amado, o fluir do Espírito Santo seja poderoso sobre a vida de cada um deles, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te peço nesta noite, Pai, que o Espírito Santo comece, Senhor amado, a vivificar as nossas almas, ó Deus. Tirando a nossa alma, Senhor amado, daqueles lugares do inferno que muitas vezes estão presas. Eu peço, Senhor amado, que haja uma libertação total da alma das nossas vidas, ó Pai, do inferno nesta noite. Tudo aquilo, Senhor amado, que nós não podemos ter controle, ó Pai. Nesta noite eu repreendo toda ação do inimigo, ó Pai, e coloco, Senhor amado, a minha vida e a vida dos teus filhos nas tuas mãos, ó Pai. Que a nossa alma seja restaurada nesta noite, abençoada, Deus amado, pela tua presença, no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu coloco a tua igreja debaixo das tuas mãos. Cobre com teu sangue, limpa, Senhor amado, todo pensamento maligno, Senhor amado, da nossa mente. Tira todo o ninho, Senhor amado, de pensamento que muitas vezes está sobre a nossa vida. Tira todo o nosso passado, que o nosso passado, Senhor amado, não interfira no nosso presente. Muda o nosso presente para que nós possamos colher um futuro de glória nas tuas mãos. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nesta hora, eu coloco a tua igreja nas tuas mãos nesta noite. Que o Espírito Santo desça sobre eles, flua sobre eles, encha, Senhor amado, da unção do Espírito Santo. E, Senhor amado, reveste a tua igreja nesta noite com o poder do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Foi para isso que nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, para ser templos do teu Espírito Santo. Flui através desse manancial de águas vivas que habita no nosso interior. Nesta noite, Deus, eu coloco nas tuas mãos tua igreja. Pai amado, no nome de Jesus Cristo, que a partir de hoje, Senhor amado, cada um deles, ó Deus, começa a ter as suas experiências, Senhor amado, com o teu Espírito. Que o teu Espírito tenha total liberdade de manifestar, de tocar, de transformar, de falar, Senhor amado, em nome de Jesus Cristo, de tocar, Senhor amado, na nossa alma, no nosso espírito, para que possamos, ó Deus, cada dia ser crentes melhores, sermos reconhecidos no céu e no inferno, Deus, como filhos do Senhor. Aleluia. Como diz a tua palavra, que aquele que é guiado pelo teu Espírito é reconhecido como filho de Deus. Aleluia. E cada um de nós possamos ser cada dia, Senhor amado, filho do Senhor nesta terra, Pai. É que eu oro, louvo e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Quero chamar já os diáconos que estão hoje de trabalho, né? Para nós fazermos aí